Hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, vamos estar meditando no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13, né? Capítulo 9, versículo 9 ao 13. Que esse capítulo, né, de Mateus 9, ele vem assim nos dar a certeza de que Jesus andava sempre no meio dos pecadores, né? E essa palavra também ali fala da conversão de Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, né? Odiado pela população, porque ele cobrava, né? Talvez, quem sabe, de maneira até indevida, né? Era um cobrador de impostos, ladrão, que era considerado ladrão, aqueles que cobravam impostos, porque sempre tirava a fatia deles, né? Como nos dias de hoje, né? As propinas. Então, gente, e aqueles fariseus já estavam de olho em Jesus para denegrir a imagem do Senhor, né? Para fazer com que Jesus caísse no descrédito do povo, porque Jesus só andava no meio dos pecadores. Jesus entrando no coração deles, né? Sondando no coração a maldade deles, já disse, né? Eu vim para os pecadores, né? As pessoas precisam de médico, né? Os doentes precisam de médico, os sãos não precisam. Então Jesus, ele fazia milagres extraordinários, por quê? Porque aonde tem dificuldades, precisam milagres, né? Como é que Jesus ia agir no meio de uma sociedade, né? De um pessoal santo, né? Sem pecado nenhum? E quem de nós não tem pecado? Claro que no meio de uma sociedade depravada e perversa, como existia naqueles tempos, existe nos dias de hoje, Jesus, para fazer a conversão acontecer, tinha que andar no meio desse povo, né? Desse povo que ninguém queria saber, né? E na realidade o fariseu também fazia parte desse povo, mas também não queria demonstrar, porque fazia tudo errado também. Eles queriam julgar Jesus, mas eram uns hipócritas, né, que faziam tudo errado, né? Então eu vejo ali que Jesus, ele realizava essas conversões porque ele ia ao encontro desses que precisavam de conversão. E Mateus, ali, ele era cobrador de impostos, mas quando Jesus olhou para ele, que entrou dentro do coração de Mateus, Mateus sentiu o desejo de conversão, né? Mateus estava em dúvida, né? Será que eu vou segui-lo? Será que eu vou continuar, né, com o meu dinheiro, com a minha fortuna, a minha riqueza conseguida de maneira indevida? Mas Jesus, tocando no coração dele, ele sentiu a misericórdia de Deus sendo derramada sobre ele. Então, gente, quando a gente sente o amor de Deus entrando no nosso coração, a gente renuncia a qualquer tipo de situação pecaminosa para entrar na graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um efeito duradouro, né? Basta que a gente, então, alimente essa graça para que esse efeito continue e permaneça na nossa vida. Com certeza, Mateus abandonou a mesa de impostos ali, não quis mais ser o homem perverso, né? Ladrão, mas quis, de uma maneira especial, servir e seguir o Senhor. Por isso, né, existia tanta falácia, né, tanta dificuldade daquele povo entender que Jesus veio para os pecadores. É a mesma coisa quando o Padre Léo evangelizava. O Padre Léo, numa das pregações dele, ele entrava nas zonas, né, nos prostíbulos, para evangelizar as prostitutas, aqueles que estavam lá. E Padre Léo era criticado, Padre Léo era chamado de um monte de nomes que não dá para citar aqui, não dá para falar aqui. E por isso, né, ele foi muitas vezes, quiseram defamar a imagem de Padre Léo. E a gente sabe o quanto o Padre Léo evangelizou, o quanto ele pregou, o quanto ele trouxe pessoas do submundo, né, para conhecer Jesus e se tornar pessoas de bem. Então essa palavra
ela vem fazer com que a gente não tenha medo, né, de evangelizar aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão discriminados, os presos, né, as prostitutas, os dependentes de álcool e droga, que a gente não tenha medo, que a gente tenha coragem e também não dê bola para aqueles que vão falar, se eu estava lá conversando com um ou com outro, que eu estava no meio das prostitutas, ou estava no meio, né, dos homossexuais, não importa. O importante é que eu vou levar a palavra de Deus, e Deus com certeza vai retirar pessoas daquela situação de pecado e trazer de novo para a vida, pela minha pregação, pela minha evangelização, pela sua pregação, pela sua evangelização, pela sua maneira de viver, testemunhando Cristo na sociedade. Então nós vamos para esse momento de oração, pedindo ao Senhor que possa tirar do nosso coração qualquer tipo de preconceito. Tem pessoas que servem a igreja, né? Rezam, são pessoas que se dizem católicas, se dizem cristãs, e quantas vezes que se encontram com mendigos, com dependentes de drogas, né? Ou com a prostituta, ou quem quer que seja, que não são, né, do bem, né? Estão no meio da sociedade. E essas pessoas, então, automaticamente já rejeitam porque tem vergonha, porque tem medo que os outros possam falar dela. Vamos pedir para que o Senhor Jesus coloque no coração de cada um de nós o discernimento, né? A graça de estar no meio daquelas pessoas, conseguir chegar no meio daquelas pessoas que estão discriminadas, né? Somente quando a gente encontra mendigos, que a gente possa falar de Cristo para eles, quem sabe se puder ajudar, mas levar a palavra, né? Impor as mãos. Eu sempre falo assim, quando eu vou ao encontro de um mendigo ou de uma pessoa que precisa, né, de algo, de uma ajuda, são pessoas discriminadas, pessoas que estão à margem da sociedade. Sempre tento colocar as mãos sobre a cabeça dessas pessoas. E eu já tive experiências maravilhosas, onde a oração significou muito mais do que aquela pequena ajuda. Um dos mendigos que eu rezei disse: eu não preciso dar um centavo para mim, porque hoje eu conheci a graça de ter um encontro pessoal com Jesus por meio dessa oração. Eu vou mudar de vida. Isso aconteceu lá no sinaleiro ali da Beira-Mar Norte, numa tarde de sexta-feira. Orei por aquele mendigo no sinal vermelho. Foi o bastante para ele chorar, ficar de joelho lá no carro, estava chovendo, e ele dizer para mim: a partir de hoje eu vou ser um novo homem. Assim como Mateus teve a coragem e o desejo de chamar Jesus e sentir que precisava de Jesus, também aquele mendigo, né, sentiu que a oração era muito mais forte, muito mais precisa do que aquela pequena esmola que eu daria a ele naquele momento. Ele disse: a minha vida vai ser mudada porque Cristo entrou na minha vida. Que Cristo entre na sua vida, que Cristo entre na nossa vida.